Eu tô com uma dor de cabeça. Começou agora de manhã, mas minha cabeça está latejando que só. Mas vamos dar procedimento, né, aqui para a palavra de Deus. A gente vai estudar nessa manhã uma história muito conhecida, mas que a gente vai tirar grandes aproveitos se a palavra de Deus se renova cada manhã, né? Então a gente vamos tentar extrair o máximo de aproveitamento possível da mensagem dessa manhã. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas. A gente dá procedimento. A gente vai abrir nossas Bíblias lá em Lucas. Lucas capítulo 5. Todo mundo abriu já? Amém? A gente vai ler Lucas 5 a partir do 1 até o 11. A gente vai contar a história hoje, estudar um pouco, tentar extrair o máximo de aproveitamento possível da história da pesca maravilhosa. O versículo 1 diz assim: Aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir as palavras de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam-se as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo apanhar grande quantidade de peixe, e romperam-lhe as redes. E rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista que há de pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e seguiram. Amém? Vamos fazer uma oração agora para Deus nos dar entendimento dessa palavra. Oremos. Grandioso Deus, grandioso Pai, estudamos um pouco agora essa Bíblia, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar, que a gente possa tirar um grande proveito da sua palavra, Deus. Nos abençoe, que as pessoas que aqui estão possam ter um aproveito e levar para as suas vidas e no seu cotidiano, Pai. Nos abençoe, nos dê entendimento da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aqui vem nos contando a história, né, da pesca maravilhosa. E a gente, vendo essa história, a gente vê, retrata essa história do seguinte: a gente, logo no início, a gente vê 2 grupos de pessoas. Primeiro grupo, a multidão que apertava Jesus. Segundo grupo, os pescadores. Agora vem Jesus até o barco, né, para poder usar o barco como se fosse um palco, para poder ter uma visão, as pessoas pudessem ter uma visão melhor dele e pudessem ouvir melhor o que ele tinha para dizer, a pregação do amor de Deus para aquelas pessoas. Agora, depois que ele acaba de fazer a pregação, de falar do amor de Deus para aquelas pessoas, Jesus fala para Simão: Simão, vamos, afasta-te agora do barco, vamos para onde que as águas são profundas e lança-te a rede sobre as águas.
Aí Pedro olha para Jesus e fala assim: Senhor, eu trabalhei a noite toda e não pesquei nenhum peixe que sequer. Quem era o pescador ali? Jesus era o carpinteiro. O pescador ali era Pedro. Ele que sabia o melhor horário, ele que sabia onde os cardumes de peixe gostavam de ficar. Mas ele falou o seguinte: sobre a tua palavra lançarei as redes. Sobre a tua palavra lançarei as redes. Aí agora ele lança as redes, mas é tanto peixe, que as redes já estavam começando a rasgar. E agora eles chamam o outro barco, né, para poder colocar os peixes, porque era tanto peixe que o barco só não cabia. Aí agora quando chega o outro barco, além de encher os dois barcos, diz que quase que os dois barcos iam a pique, quase que os dois barcos se afundavam. E agora, depois de Pedro ver aquilo, ele fala: Senhor, afaste-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Aí Jesus vira para ele e fala o seguinte: afastar de você? Pois é agora que nós andaremos mais juntos, porque agora, a partir de agora, você não será mais um pescador de peixes, mas você será um pescador de homens. A gente vai tirar algumas lições dessa história para nossas vidas de hoje, que a gente podemos analisar alguns pontos aqui. E o primeiro ponto: quando Jesus realizou aquela pesca, ali é Jesus mostrando para Pedro o seguinte: não deixe que as tristezas, as frustrações do seu passado rotulem e te impeçam de ver um futuro melhor, que te impeça de duvidar que tudo pode se tornar diferente. Muitas vezes a gente teve um passado muito triste, teve um passado que não foi tão bom, e a gente acaba rotulando aquilo, achando que por nosso passado ter sido um passado ruim, a nossa vida toda vai ser uma vida de frustração, uma vida triste. E que quando Jesus faz esse milagre com Pedro, ele está dizendo: não deixe que as suas tristezas, as suas frustrações do seu passado te impeçam de ver um futuro diferente, te impeçam de viver coisas diferentes. Uma história da pregação que eu estava vendo essa semana é uma história muito interessante, que teve um início muito triste. A história de Ruth. A história de Ruth, o livro de Ruth tem 4 capítulos. É 1, 2, 3 e 4. O primeiro capítulo, se você pegar para ler o primeiro capítulo, é um capítulo muito triste. Conta a história de um homem chamado Elimelec, com sua esposa Noemi. Tem 2 filhos, Malom e Quilion, e eles moravam na terra de Belém de Judá. E agora eles decidem ir para outra cidade, para outro país, para poder ter uma posição financeira melhor. Quando eles chegam nesse outro país, o chefe daquela casa, o Elimelec, ele morre, ficando somente Noemi e os seus 2 filhos. Eles se casam, os 2 filhos se casam. Com uns 10 anos, eles também morrem. Os 2 filhos também morrem, ficando assim somente Noemi, Ruth e Orfa, que eram as noras. Agora Noemi decide voltar para a sua terra. Quando ela decide voltar para a sua terra, ela chega até as suas noras e fala o seguinte: ó, eu estou voltando para a minha terra, mas agora eu permito que vocês voltem para os seus pais, voltem para os seus deuses, que eu estarei voltando para a minha terra, para os meus familiares. Orfa olha para ela, chora, dá um beijo e se despede. Quando ela fez a mesma proposta para Ruth, Ruth falou: não, eu não vou te abandonar, porque
o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, e aonde quer que você morrer, ali também eu morrerei. E agora elas saem dessa terra, e elas chegam até a terra de Noemi. Aquelas pessoas reconhecem Noemi e falam assim: aquela não é Noemi? E ela: não me chamas mais de Noemi, mas me chama de Mara, porque grandes amarguras vieram sobre mim. E o primeiro capítulo termina assim, com essa frase: Noemi se chamando de Mara, porque grandes amarguras vieram sobre ela. Se nós lermos só o capítulo 1 da história de Ruth, a gente vai perceber que o capítulo 1 foi um capítulo muito triste. Mas uma experiência a gente tem. Uma fase ruim, uma coisa ruim não determina o final da história. O capítulo 1 de Ruth não determina que o final da história se tornou um final ruim. Que tempos depois, no decorrer dos capítulos, você vai ver que tem uma reviravolta tão grande que Ruth consegue se casar com um homem chamado Boaz e ela gera um filho. Esse filho gera outro filho, até a ponto de a descendência de Ruth vir o rei Davi. E a descendência de Ruth tem o rei Davi e depois tem o nosso mestre Jesus. Jesus veio da linhagem de Ruth. Se Ruth tivesse simplesmente se desanimado, se rotulado com a tristeza e tivesse abandonado a sua sogra, talvez ela teria um fim totalmente diferente, como a órfã. Ela simplesmente sumiu da história. Mas Ruth não deixou que as tristezas do capítulo 1 rotulassem a sua vida. E Pedro estava triste ali, né? Simão Pedro estava triste no barco por ter trabalhado a noite inteira, não conseguindo pescar nada. E Jesus vai até ele e entrega a maior pesca da sua vida. Outro ponto muito interessante, que é a segunda lição que a gente tem da mensagem dessa manhã, é o seguinte: viva pronto para as oportunidades da vida. Quem já trabalhou a noite inteira? Ficou a noite inteira em claro? Alguém já ficou a noite inteira em claro? Quando amanheceu o dia, qual o desejo que você tinha? De ir dormir, não é? Ir para a cama, descansar, dormir. Mas Pedro aqui, ele está fazendo o seguinte: em vez de ele ir para casa dormir, ele está fazendo o quê? Lavando as redes. Ele está lavando as redes. Ele podia muito bem deixar para lavar as redes no outro dia, o dia que ele fosse pescar, o próximo dia que ele fosse pescar, podia. Mas aqui ele está mostrando que ele deve estar preparado, porque ele não sabe a hora que ele vai voltar, mas quando ele voltar, ele vai estar preparado. Quando a oportunidade surgir, ele vai estar preparado para aquela oportunidade. E a gente tem que viver prontos para as oportunidades. É melhor você estar preparado para as oportunidades e elas não virem do que você estar despreparado e elas virem e você perder. Ser mais radical ainda. É melhor você estar preparado para a volta de Jesus e ele demorar a vir, do que você viver despreparado e Jesus voltar e você pegar a salvação. E agora Pedro está ali lavando as redes e agora surgiu uma grande oportunidade. Jesus vai até ele e faz ele jogar as redes no mar. E ele pega a grande pesca, que é a pesca maravilhosa, né? Terceira lição: Jesus pede para Pedro ir até as águas profundas. Aqui é Jesus falando o seguinte para ele: vamos até as águas profundas, vamos até onde os peixes estão. Mas Jesus podia fazer os peixes sair lá das águas profundas e ir até onde que eles estavam? Podia sim ou não? Jesus podia. Jesus podia fazer os peixes vir até eles, mas aqui Jesus falando para ele: vamos até os peixes. Tempo depois, Jesus ia chamar Pedro para deixar ser de pescador de peixe para ser pescador de almas. Aqui é Jesus mostrando o seguinte: não espere as pessoas irem até você, não espere os peixes irem até você, mas você vai até elas. Da mesma forma que você vai até os peixes, hoje eu quero te chamar para ser um pescador de homens, porque eu sei que você não vai esperar que as pessoas vão até você, mas que
você vai até elas. E é o que nós devemos fazer também. É essa lição que nós devemos que levar para a nossa vida também. Não espere as pessoas virem até você para pedir um pouco do pão da vida, para aprender um pouco de Jesus, mas que você possa ir até elas para você falar do amor de Deus para elas. Não espere as pessoas cobrar isso de você. Você mesmo tem que ir até elas e falar do amor de Cristo para elas. Terceira lição. Jesus poderia chamar Pedro quando ele estava lavando as redes, não é? Jesus podia. Se a gente fosse, nosso ponto de vista, seria um momento mais conveniente para Jesus chegar até Pedro e falar. Porque assim, se fosse para na nossa visão, o momento mais vulnerável de Pedro, para ele poder aceitar o convite de ser um discípulo, era quando ele estava lavando as redes, que ele estava triste, desapontado. Talvez Jesus chegava para ele e falava o seguinte: Pedro, você trabalhou a noite toda e não pescou nada, né? Será se isso já não é uma porta se fechando para você? Será se isso já não é Deus mostrando um sinal que você não deve mais ser um pescador de peixe, mas um pescador de homem? Na nossa visão, esse seria o melhor momento. O momento que Pedro estava mais vulnerável, mas Jesus não pensou assim. Sabe por que Jesus não pensou assim? É a quinta lição dessa mensagem. Dificilmente Jesus vai chamar alguém que não tenha nada para renunciar. Dificilmente Jesus vai chamar alguém que não tenha nada para renunciar. Quem lembra do jovem rico, a história do jovem rico? O jovem rico, Jesus está ali no meio da multidão, e chega o jovem rico até Jesus e fala o seguinte: Jesus, o que eu farei, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aqui que ele falou? O que ele falou, gente? Não. Ele falou: siga a lei. Aí ele falou o seguinte: mas isso aí eu já sigo desde a minha mocidade. Aí Jesus chega para ele e fala o seguinte: vá, venda tudo que você tem e doe aos pobres. O que ele fez? Virou as costas, cabisbaixo, e saiu, nunca mais entrou para a história, porque o seu coração estava vidado nas riquezas. Ele queria o céu, mas o seu coração não estava no céu, o seu coração estava na sua riqueza. E ele não quis abandonar aquelas coisas, ele não quis renunciar tudo o que ele tinha para poder servir a Jesus. E dificilmente Jesus vai chamar alguém que não tenha nada, não tenha alguma coisa para renunciar. Pedro tinha a oportunidade de ter bastante dinheiro. Se ele vendesse aqueles peixes, era uma riqueza muito grande que ele ia ter, porque foi uns barcos cheios, 2 barcos cheios de peixe. Ele ia ter bastante dinheiro, talvez ele ia ficar 1 mês, ou 2, ou 3, sem trabalhar, só gastando o dinheiro que ele fez naquela pesca maravilhosa. Mas a Bíblia nos fala que não foi isso que ele fez, não foi isso que ele queria. Quando Jesus fez aquela pesca maravilhosa, ele olha para aquilo e fala: os peixes é pouco para o que você tem para me oferecer. Os peixes é muito pouco e o que o Senhor Jesus tem a me dar. E outra coisa, a sexta lição e a última lição da nossa mensagem dessa manhã: não deixe que a sua alegria dependa de coisas. Não deixe que a sua alegria dependa de coisas. Se a gente tivesse um pintor aqui e falar o seguinte: pinta 3 quadros retratando essa história, essa peça maravilhosa, eu quero que você pinte 3 quadros. O primeiro quadro, provavelmente ele ia pintar Jesus chegando com a multidão, e no canto Pedro lavando as redes, cabisbaixo, triste, cansado. Segundo quadro, ele ia retratar Jesus, e ele ia pintar Jesus ali dentro do barco, Pedro puxando aquele monte de peixes, muito peixe, e muito feliz por estar fazendo aquela grande pesca. Terceiro quadro, ele iria pintar Pedro com Jesus andando, deixando os barcos cheios de peixe para trás. No primeiro quadro, Pedro sem peixe, triste.
Segundo quadro, Pedro com os peixes feliz. Terceiro quadro, Pedro sem os peixes e feliz. Vocês entenderam? Primeiro quadro, ele não tinha peixe e estava triste. Segundo quadro, ele tinha peixes e estava feliz. E o terceiro quadro, ele estava sem os peixes, mas estava feliz. Por que no terceiro quadro ele estava sem o peixe, mas estava feliz? Porque tinha Jesus. Não permita que a sua alegria dependa de coisas, mas que a sua alegria dependa simplesmente de Jesus. Não permita que as suas alegrias dependam de bens materiais, de pessoas ou de qualquer objeto, mas que a sua alegria dependa simplesmente de Jesus. Para finalizar a mensagem dessa manhã, lá em Abacuque 3, 17 e 18, diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da vide não dê o seu fruto, o produto da oliveira minta, as ovelhas sejam arrebatadas dos seus apriscos, nos currais não tenha mais lugar, mesmo assim eu adorarei o Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Que o Senhor possa nos abençoar, que a gente possa ter sempre isso em mente, que mesmo que tudo está dando errado, nós devemos exaltar e glorificar o nosso Deus da nossa salvação. Amém? Vamos ficar atentos agora para ouvir a música.